Resultado catastrófico deixa o Corinthians perto de eliminação na Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e conta também sobre a chance real de Vitor Roque estrear contra o São Paulo na próxima segunda-feira. Por falar no tricolor, São Paulo vai ganhar dinheiro às custas do Palmeiras. Preciso te atualizar ainda sobre Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, as últimas do mercado, julgamento do Paquetá, cifras para os times brasileiros no Super Mundial e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a minha Lusa, que anunciou a renovação de contrato do meio atacante Cristiano, um dos destaques do Campeonato Paulista. Ele fica até o fim do Paulista de 2026, ou seja, vai jogar a Série D. Já Deco, diretor esportivo do Barcelona, colocou panos quentes na possibilidade de Neymar virar reforço do Barça em julho. Disse o Deco o seguinte, abre aspas, acho que nesse momento não é bom nem para o Barcelona nem para o Neymar pensar nisso. Vejo que ele está contente e é o que eu desejo para ele, fecha aspas. Preciso falar também sobre Germancano, que marcou 2 gols na vitória por 2-1 do Fluminense contra o Caxias, colocando o tricolor na terceira fase da Copa do Brasil, jogo disputado no sul do país. Com esses 2 gols, Germancano alcança 101 gols com a camisa do tricolor. Já o Atlético rejeitou 4 propostas para mandar seu jogo contra o Grêmio fora de casa. A partida poderia acontecer em Caxias do Sul, Cuiabá, Brasília ou então numa cidade catarinense. A melhor das propostas de R$1,5 milhão, mas o pessoal do Atlético começou a fazer contas e entendeu que a classificação para a próxima fase vale mais do que esse R$1,5 milhão. A vaga na terceira fase assegura R$2,3 milhões para os times classificados. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco, com vaga garantida e também reforço encaminhado. Quero começar falando sobre a vaga. O Vasco fez 3-0 no Nova Iguaçu na noite dessa quarta-feira no Nilton Santos. Grande atuação de Coutinho, que marcou 2 vezes, um dos gols, um golaço. Dava até para caber mais. O Vasco criou para vencer por um placar ainda mais elástico o time do Nova Iguaçu, que havia feito um campeonato carioca de bastante respeito. Com a classificação para a terceira fase, o Vasco assegura R$2,3 milhões. Qualquer dinheiro nesse momento é super bem-vindo no Cruz Maltino. Só para completar, além da classificação, Vasco tem negociação encaminhada por Brian Palacios. E a confirmação foi feita por Paulo Brax, que já trabalhou no Vasco e hoje é diretor de futebol do Atlético. Brax disse que o Vasco havia feito uma proposta, o Galo respondeu com uma contraproposta, o Vasco fez uma terceira proposta, e aí que vem essa frase, abre aspas, temos um pré-acordo, mas não está fechado. Se concretizar, será por empréstimo com opção de compra. O único pedido do Galo para fechar essa negociação é que o Vasco espere até o fim do Campeonato Mineiro, até porque nesse momento o Atlético não tem Hulk nem Júnior Santos. Com o retorno do Hulk ou do Júnior Santos, aí o Palacios fica liberado para se mudar de clube. Preciso falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. Na quarta-feira havia vazado uma série de valores sobre participações dos clubes no campeonato que acontece nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. Quero contar agora quanto cada um dos 4 clubes brasileiros terá direito. A participação no torneio vai valer R$89 milhões, muito menos dinheiro do que alguns dos grandes clubes do futebol europeu. De qualquer forma, dá para dizer que é uma grana considerável, especialmente porque cada vitória no Super Mundial de Clubes ainda assegura um prêmio de R$11,7 milhões. O empate vale R$5,9 milhões e há premiações para classificações para a fase do mata-mata e avanços no torneio. Palmeiras, por exemplo, só por participar já pega R$89 milhões. Se vencer uma das 3 partidas da fase de grupos, já ultrapassa os R$100 milhões. Isso vale também para Flamengo, Botafogo e Fluminense, os 4 representantes brasileiros. Hora de falar sobre o Cruzeiro. O Pedrinho BH, dono da SAF da Raposa, fez 2 pedidos ao elenco na última reunião que teve com os atletas. O Pedrinho BH disse o seguinte, abre aspas, pedir uma vaga na Libertadores da América do ano seguinte e para ganharmos ao menos um título nesse ano. Isso é o que eu espero entregar para o nosso torcedor, que merece muito, fecha aspas. Só para lembrar que o Cruzeiro vive umas férias forçadas depois da eliminação no Campeonato Mineiro, só volta a jogar no fim do mês de março contra o Mirassol na abertura do Campeonato Brasileiro. Raposa que ainda disputa 3 torneios nesse ano.
Campeonato Brasileiro, que ele não ganha desde 2014, a Copa do Brasil, que tem no Cruzeiro o maior campeão nacional. O problema é que o Cruzeiro não vence desde 2018, além da Sul-Americana. Cruzeiro e Atlético serão cabeças de chave no torneio sul-americano. Cruzeiro que foi vice-campeão na edição do ano passado. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, velho sonho do Flamengo e que vive mês decisivo na Inglaterra. É que o julgamento para puni-lo por conta de uma suposta participação em manipulação de resultados com a casa de apostas esportivas acontecerá nesse mês. O julgamento está previsto para ser realizado nas próximas 3 semanas. Foi montado um comitê independente que vai analisar tudo o que foi apurado pela Federação Inglesa. Federação Inglesa que pede a punição com a exclusão até o fim da carreira do Paquetá. Se depender da Federação de Futebol da Inglaterra, o Paquetá não joga mais futebol. Vai caber ao Paquetá e a seus advogados provar nesse julgamento que ele não teve participação no esquema de apostas. Ele teria forçado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que moram na ilha de Paquetá e tiveram lucro com os cartões amarelos aplicados no jogador. Importante contar ainda que se o Paquetá sobreviver a esse julgamento, ele segue vinculado ao West Ham, mas nos planos do Flamengo. Se houver uma punição como a exclusão do Paquetá do futebol, ele vai precisar pensar numa outra profissão, mesmo ainda sendo bastante jovem. Só para completar o noticiário do Rubro Negro, Danilo, Alexandre e Juninho devem estar à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida de sábado contra o Vasco, jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca. Os 3 estão recuperados de lesões musculares. Importante contar ainda que já são mais de 11 mil ingressos vendidos há 3 dias da decisão. Dessa maneira, dá para cravar que o público no Maracanã será maior do que no Newton Santos. Hora de falar sobre o Pumas, do México, que decidiu processar Daniel Alves. Você lembra que quando ele foi preso na Espanha, acusado de cometer um crime, violência sexual contra uma espanhola, o atleta pertencia ao Pumas do México. E o clube mexicano recorreu à Corte Arbitral do Esporte contra Daniel Alves, pedindo uma indenização de 5 milhões de dólares ou 29 milhões de reais. O clube alega que o Dani infringiu os termos de comportamento previstos no contrato, achei o valor estratosférico. Só para completar, a audiência já está marcada, a Corte do Esporte vai se reunir no dia 25 de março para julgar se esse pedido é procedente ou não. Enquanto isso, Daniel Alves tem parcelas de 472 mil reais por mês a receber do São Paulo até dezembro de 2026. Você lembra daquele acordo milionário? 28 milhões de reais era quanto o tricolor devia e esses pagamentos estão sendo feitos até dezembro do ano que vem. Isso se o São Paulo não atrasar nenhuma das parcelas. Hora de falar sobre o recado de Paulo Brax. O diretor, o chefão de futebol do Galo, concedeu uma entrevista coletiva depois da classificação do Atlético diante do Manaus, vitória por 4-1. Brax fez uma série de revelações e mandou um recado forte para um clube brasileiro. Vou te contar qual clube é esse. Antes, só para explicar, nessa entrevista coletiva, o Brax confirmou que Vitor Hugo está fechado e se apresenta em breve. Também falou sobre Brian Palacios no Vasco, descartou negociações com o IR Mina, especialmente depois do acordo com o Vitor Hugo, e também disse que não há chance nenhuma de o Rubens se transferir do Atlético para o Palmeiras. Já em relação à contratação de João Marcelo, centroavante que tem 19 anos de idade e foi destaque no Guarani, atleta que inclusive conheceu o CT atleticano na quarta e assistiu ao jogo contra o Manaus. Aspas para o Paulo Brax: no meio dessa negociação do Atlético com o Guarani e o jogador, surge um clube e faz uma proposta indecorosa ao jogador e seus empresários e tenta atravessar o negócio. Não citarei o nome do clube, mas o clube sabe o que fez, fecha aspas. O recado foi endereçado ao Corinthians, que sugeriu cifras bem superiores àquelas praticadas pelo Atlético com o jogador e seus representantes. Vale a lembrança de que o João Marcelo ganhava R$ 1.500 por mês no Guarani. O Atlético ofereceu uma compensação financeira muito melhor,
mas inferior àquela que o Corinthians sugeriu. João fez questão de fazer valer sua palavra, que ele havia dado ao Atlético. O acordo está selado e o João Marcelo está passando por exames médicos para ser anunciado em definitivo. Multa rescisória dele no Bugre era de algo na casa dos 3 milhões de reais. O Atlético nem vai pagar toda essa compensação, vai pagar um valor próximo disso, mas vai deixar um percentual de uma venda futura do João Marcelo, além de a promessa de empréstimo de jogadores para o Guarani para a disputa da Série C do Brasileiro. Bora falar agora sobre o preço por Zé Ivaldo. Quanto é que o Santos vai ter de pagar ao Cruzeiro se ficar com o jogador de 28 anos de idade? Vale a lembrança de que o Cruzeiro emprestou o Zé Ivaldo até dezembro sem custos e está estabelecido no contrato a obrigação de compra caso o Zé Ivaldo dispute 60% das partidas do Santos na temporada. Para efeito de contabilidade, só contam as partidas em que o Zé Ivaldo tiver disputado mais de 45 minutos. E o início é extremamente promissor. Ele esteve em 10 partidas como titular. Na primeira partida com a camisa do Santos, ele entrou no finalzinho. Depois foram 10 partidas seguidas como titular das 13 que o Santos já disputou. Ou seja, nesse momento, os 60% estão sendo atingidos com folga. Se essa meta continuar, o Santos vai ter de pagar $1 milhão por 70% dos direitos econômicos, valor que equivale a quase 6 milhões de reais, com a Raposa ficando ainda com um percentual de uma venda futura. Vale a lembrança de que o Zé Ivaldo havia chegado ao Cruzeiro sem custos, depois de assinar um pré-contrato, deixando o Atlético Paranaense. Quero falar agora sobre o São Paulo, que vai se beneficiar com o Allianz Parque lotado. Aí você deve estar pensando, agora o Nicola enlouqueceu de vez. São Paulo brigou nos bastidores para não jogar no Allianz Parque, para mandar essa partida em outro lugar. É que do ponto de vista técnico é muito pior enfrentar o Palmeiras no estádio Alviverde, no gramado sintético, mas do ponto de vista financeiro, dá para dizer que foi um bom negócio. Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista prevê a divisão da renda na semifinal em metade. 50% do valor arrecadado ficará para o Palmeiras, 50% ficará para o São Paulo. Diante desse cenário, com o jogo marcado para segunda-feira, 2 dias depois do show do Offspring no Allianz Parque, é possível assegurar que teremos lotação máxima. Inclusive os ingressos começam a ser vendidos nessa quinta-feira a partir do meio-dia. O ingresso mais barato de R$70, o mais caro de R$420. Expectativa do Palmeiras é de uma arrecadação superior a 2,5 milhões de reais, podendo bater 3 milhões de reais. Então, do ponto de vista financeiro, São Paulo vai ter direito a uma bolada, algo na casa de 1 milhão a 1,5 milhão de reais. Se o jogo acontecesse no sábado, possivelmente na Arena Barueri, como sugeriria o São Paulo, a arrecadação seria muito menor, embora as chances de o São Paulo passar de fase aumentassem. É o tipo da notícia importante, porque o São Paulo arrecada dinheiro do seu adversário, com torcedores do Palmeiras, agora precisa também da classificação para a final do Campeonato Paulista para manter vivo o sonho do título. Preciso falar agora sobre Vitor Roque. O atacante pode estrear na segunda-feira contra o São Paulo no Allianz Parque. Ele participou normalmente do treino dessa quarta-feira e agora só depende do técnico Abel Ferreira. Vale a lembrança de que o Vitor Roque vinha atuando com frequência no Betis. Ele está no meio da temporada, ou estava no meio da temporada espanhola, em boas condições físicas, embora não viesse sendo titular recentemente. Vai caber ao Abel decidir se o Vitor Roque começa no banco de reservas ou já estreia como titular, mas é certo que o Vitor Roque estará em campo diante do São Paulo na próxima segunda-feira. Reforço extremamente importante, o mais caro da história do Palmeiras, 155 milhões de reais fixos, além de outros 30 milhões em bônus. Só para completar o noticiário alviverde, Gustavo Gomes e Piquerez também devem estar à disposição, recuperados de questões físicas, já estão no processo de transição física. Hora de falar sobre o Corinthians e o vexame alvinegro na noite dessa quarta-feira em Guayaquil, no Equador. Derrota por 3-0. A pior derrota do Corinthians em Libertadores da América, se igualando a outras 4. Contra o Grêmio em 96, contra o Cerro Porteño em 99, contra o Cruz Azul em 2003 e contra o Del Valle em 2023, todas as derrotas por 3-0. O resultado é horrível, porque vai obrigar o Corinthians a vencer a partida de volta por 4 ou mais gols de diferença. O jogo acontece na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Em caso de vitória por 3 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis, e aí o Corinthians vai precisar contar com o Hugo Souza para fazer milagres.
Só para lembrar que o Corinthians de 2025, na pré-Libertadores, vai muito mal, especialmente defensivamente. Foram 6 gols sofridos em 3 partidas. Antes de levar esses 3 gols, o Corinthians já havia tomado outros 3 da Universidade Central, time venezuelano dos mais frágeis. Corinthians que venceu e passou pela Universidade Central com um gol de Yuri Alberto aos 43 do segundo tempo na partida na Neoquímica. Depois do jogo, o Maicon chegou a dizer que estava envergonhado. Já o Ramon Dias admitiu que o adversário foi bem superior e que agora não dá para desistir, até porque o Corinthians já mostrou muita força de reação, especialmente no Brasileiro do ano passado, quando corria risco de rebaixamento e conseguiu a classificação para pré-Libertadores. Só para arrematar em relação ao Timão, antes de você decidir se o Corinthians tem ou não chances de passar. O clube tem a segunda pior defesa entre os times da Série A na temporada, são 19 gols sofridos. O Corinthians também é o segundo time da Série A com mais gols sofridos em cruzamentos. Foram 11 gols dessa maneira. Só para completar, o Corinthians vinha marcando gols há 25 partidas. Essa sequência também foi interrompida com 3-0 diante do Barça. E aí, Corinthians ainda tem chance ou não? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!